E aí pessoal, vocês estão acompanhando a série Stranger Things? Mas se você não viu a terceira temporada, não se preocupa porque eu não vou dar nenhum spoiler. Até porque o que eu vou falar nesse vídeo foi mostrado mais na primeira temporada, que é sobre o mundo invertido. Uma das coisas que eu mais quero saber é sobre esse lugar, que é muito esquisito, né? Ele parece ter as mesmas árvores e construções do nosso mundo. Tudo é coberto por um tipo de vinha de planta que é meio estranho e é um lugar muito escuro, como se estivesse sempre de noite. Os únicos seres que parecem existir lá são os Demogorgons, que pra quem não sabe, na segunda temporada foi mostrado que os Demogorgons possuem estágios de crescimento, começando por uma forma parecida com uma lesma. Mais pra frente, essa forma que parece mais de um cachorro, que é chamado de Demodog, é como se fosse a fase adolescente dele. E o Demogorgon que a gente conhece é o estágio final dele, já adulto, que é o que é mostrado na primeira temporada. E tudo que existe nesse mundo é controlado pelo Devorador de Mentes, ou Mind Flayer, que é mostrado na segunda temporada. E existe teoria que fala que o mundo invertido era como se fosse um mundo humano normal, invadido por esse Mind Flayer, que dominou tudo e transformou ele do jeito que ele está agora. Só que se esse mundo é uma realidade paralela ou é o futuro do mundo dos humanos, por exemplo, não se sabe. O que a gente sabe é, essas duas realidades se conectaram a partir de um portal que a Eleven criou ao entrar em contato com o Demogorgon na primeira temporada, lá no comecinho da série. E uma coisa que eu achei bem interessante sobre o portal é que os criadores estavam com medo do portal parecer muito tecnológico. Então, eles instruíram em que o portal parecesse mais como uma coisa nojenta, tipo um órgão aberto, uma coisa assim, e parece que funcionou, né? Porque realmente passa essa impressão de realismo, tipo que é um portal para outra dimensão mesmo, não é uma coisa tipo sem graça, né? Bom, sobre o mundo invertido em si, quando a gente assiste a série na primeira temporada, que aparece bastante dele, toda vez que aparece o mundo invertido, ele parece bem denso. Até por ser bem escuro, ele parece ter um ar denso. Porque na verdade, se a gente reparar, tem uns esporos que aparecem voando. E isso também foi uma coisa que os criadores quiseram colocar, porque eles queriam que fosse muito claro você conseguir enxergar o mundo invertido, identificar ele, e o mundo real para você ver que não é a mesma coisa. E realmente passa essa impressão. Toda vez que mostrava o portal, por exemplo, mostrava esses esporos saindo dele. Então dava pra ver como se estivesse vazando a atmosfera de lá do mundo invertido pra nossa. E não se sabe se é por conta desses esporos, mas o mundo invertido tem um ar muito tóxico. Se você entra por pouco tempo, você não sente isso. Quanto mais tempo você passa exposto lá, você começa a passar mal e você pode até chegar a morrer se você ficar muito tempo lá dentro. Tanto que na segunda temporada foi mostrado que no entorno onde está o portal, as plantas começaram a morrer, porque o portal começou a crescer para baixo, começou a vazar tudo que tinha lá de dentro, até as vinhas começaram a sair pelo portal e as plantas que estavam mais próximas começaram a morrer. Foi até assim que eles viram que o portal ainda estava aberto e estava causando muito estrago. Outra coisa muito interessante é que quando você está no mundo invertido, você consegue ouvir tudo o que acontece no mundo normal, mas as pessoas do mundo normal não conseguem ouvir o que está acontecendo no mundo invertido. E é mostrado que o mundo invertido tem muitas relações com eletricidade, tanto que quando o portal abre, as luzes começam a piscar, e toda vez que o Demogorgon ia atacar, tudo começava a piscar também, assim como na presença do Mind Flayer. E também, quando o Will estava no mundo invertido, ele conseguia, de alguma forma, fazer com que as luzes da casa da mãe dele piscassem. Foi até assim que ela fez aquele painel famoso de luzes e letras, e assim ela conseguia conversar com ele. É certo que o mundo invertido tem muitos mistérios, mas a verdade é que os criadores queriam passar essa impressão. Tanto que eles tomam muito cuidado quando eles vão falar alguma coisa, porque quando a gente tem esse ar de mistério que a gente não sabe que aquilo é de verdade, tudo fica mais assustador, e é realmente a impressão que eles querem passar. Bom, pessoal, eu espero então que nas próximas temporadas a gente aprenda mais sobre esse mundo invertido. Se vocês quiserem que eu fale sobre mais alguma coisa do seriado, como alguma criatura, algum personagem, deixa nos comentários, tá bom? E até se vocês tiverem sugestão de outras coisas que vocês querem que eu fale, pode deixar nos comentários também, porque eu quero muito saber sobre o que vocês querem saber. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima semana. Tchau!